Oi, pessoal! Estamos estudando o capítulo 2, que trata sobre vetores no R2 e no R3. Nesta aula, estaremos estudando uma parte desse capítulo, aquele que aborda os vetores no R2, ou seja, os vetores no plano. No capítulo 1, estudamos os vetores do ponto de vista geométrico, e no caso, eles eram representados por segmentos de reta orientado. Agora, nós queremos associar a esta representação geométrica uma representação no plano cartesiano, utilizando assim as coordenadas cartesianas. Quando estudamos a adição de dois vetores, vimos que, dados dois vetores, podíamos obter um novo vetor a partir deles. Por exemplo, se multiplicarmos o vetor V1 por um escalar A1 e somarmos com o produto de V2 por um escalar A2, obtemos o vetor V, que é o vetor resultante dessa adição. Então, V é o resultado da adição, da combinação do V1 com o V2. Essa é a ideia que será utilizada para descrever novos vetores a partir de vetores conhecidos. A expressão A1V1 mais A2V2 é chamada de combinação linear dos vetores V1 e V2, pois representa que fizemos uma combinação desses vetores V1 e V2, multiplicando-o por escalares para obter um novo vetor V. Esses vetores conhecidos V1 e V2, que são usados para descrever novos vetores, são chamados de base, para representar que os novos vetores serão construídos a partir deles. E os escalares A1 e A2 são as componentes ou coordenadas de V em relação a essa base. Nosso objetivo agora é situar esses vetores no plano cartesiano, usando os eixos x e y e buscando uma base que seja fácil de usar para descrever todos os vetores do plano. Aqui é bom observar também, que V é sempre a diagonal do paralelogramo formado pela combinação do V1 e do V2. Na prática, as bases mais utilizadas são as bases ortonormais. Uma base ortonormal se satisfaz duas condições. Primeira, os seus vetores devem ser ortogonais, então na notação matemática, E1 ortogonal a E2. E a segunda condição é que os vetores devem ser unitários, então na notação matemática, o comprimento do vetor E1 tem que ser igual a 1, e o comprimento do vetor E2 também tem que ser 1. Aqui temos o exemplo de uma base ortonormal. Os vetores, aqui representados, eles são unitários e o ângulo entre eles é 90 graus, logo são ortogonais. A partir do E1 e do vetor E2, podemos descrever qualquer outro vetor V no plano, como, por exemplo, esse V aqui que foi obtido, somando-se o triplo do vetor E1 com o dobro do vetor E2. Então, assim, o vetor V é a soma de 3E1 mais 2E2. Observem que se fôssemos escrever as coordenadas de E1 e as coordenadas de E2, x e y seriam um número decimais. Logo, não seria essa uma forma mais simples de se utilizar. Assim como essa base, existem naturalmente outras infinitas bases ortonormais no plano, mas queremos determinar uma que seja relativamente simples de trabalhar, facilitando a representação dos vetores e também as operações entre eles. Assim, nos interessa trabalhar com um par de vetores que forma a chamada base canônica. Nesse caso, os vetores que compõem a forma canônica estão sobre os eixos coordenados, um vai estar sobre o eixo x e o outro sobre o eixo y. Tomando os vetores com comprimento 1, teremos um vetor, então, sobre o eixo x, logo suas coordenadas são 1 para x, 0 para y.
Esse vetor da base canônica é representado pela letra I. O segundo vetor da base canônica, que é representado por J, está sobre o eixo Y. Logo, tem coordenadas 0 para x e 1 para y. Naturalmente, como estão sobre os eixos do plano cartesiano, eles são ortogonais. Em nosso estudo, salvo a referência em contrário, estaremos sempre utilizando essa base canônica. Assim, definida a base canônica, cada vetor do plano cartesiano pode ser escrito como a combinação linear de I e de J, sendo os escalares as próprias coordenadas de x e y. Ou seja, um vetor V qualquer do plano será descrito como V igual à soma de xi mais yj, ou simplesmente escrevendo V igual ao par ordenado xy, que representa a extremidade do vetor V, pois a origem dele é a própria origem do sistema, ou seja, 0, 0. Assim, por exemplo, o vetor cuja expressão analítica é 3i menos 5j pode ser representado pelas suas coordenadas 3i menos 5. 3 é chamada de abscissa e menos 5 de ordenada. No plano cartesiano, temos então o vetor V, cuja extremidade está no ponto 3 menos 5, conforme a sua expressão analítica aqui indicada. Se 3 menos 5 é a extremidade do vetor, a gente sabe que a origem é a origem do sistema, no ponto 0, 0. Tendo essa representação analítica para os vetores, podemos então trabalhar com a igualdade de operações entre vetores. Comecemos pela igualdade. Tendo as coordenadas do vetor U, que são x1 e y1, e as coordenadas de V, que são x2 e y2, dizemos que os vetores são iguais somente se as abscissas forem iguais entre si, então o x1 tem que ser igual ao x2, e as ordenadas forem iguais entre si, então o y1 tem que ser igual ao y2. Então, nesse caso, a gente escreve que U é igual a V. Por exemplo, esses vetores U e V claramente são iguais, pois as suas coordenadas são exatamente iguais. Se tivermos algumas incógnitas nas coordenadas dos vetores, como o x aqui e o y aqui, e desejamos determiná-las para que os vetores se tornem iguais, então tomamos a abscissa do primeiro vetor, que é x mais 1, e igualamos com a abscissa do segundo vetor, que é 4. Então, resolvendo essa equação x mais 1 igual a 5, obtemos que o x é igual a 4. Para a segunda condição, fazemos a mesma coisa, né? Tomamos agora a ordenada de U, que é 4, e igualamos com a ordenada de V, que é y. Então, obtendo a equação 2y menos 6, que é igual a 4. Resolvendo essa equação, vamos obter que y é igual a 5. Então, para que U e V sejam iguais, o valor da incógnita x tem que ser 4 e da incógnita y tem que ser 5. Geometricamente, já realizamos a adição de dois vetores e também a multiplicação por um escalar. O que nós queremos agora é definir como é que realizamos essas operações utilizando as coordenadas cartesianas desses vetores. Então, assim, por definição, dados dois vetores U e V no plano, o primeiro com coordenadas x1 e y1 e o segundo com coordenadas x2 e y2, observamos que a soma de U e V é obtida somando-se as abscissas dos vetores e as suas ordenadas, formando então as coordenadas do novo vetor no plano.
A multiplicação de um vetor por um escalar, aqui representado pelo A gente sabe que altera o seu comprimento. E essa multiplicação é realizada fazendo-se a multiplicação do escalar U por cada uma das coordenadas do vetor U. Então, o A multiplica o x1 e o A multiplica o y1, obtendo, então, um novo vetor. Nesse exemplo, então, inicialmente vamos somar os vetores U e V. Pela definição de soma de vetores, devemos somar a abscissa de U com a abscissa de V. Então, vamos somar 4 mais 2. Depois, somamos a ordenada de U com a ordenada de V. Então, somando 1 mais 6. O vetor resultante é aquele que tem extremidade, então, em 6 e 7. Agora, para calcularmos 2U, que significa que nós queremos encontrar o dobro do vetor U, pela definição de multiplicação por escalar, esse cálculo é realizado multiplicando-se o escalar 2 por cada uma das coordenadas do vetor U. Então, multiplicando 2 por 4, obtemos 8, 2 vezes 1, 2. Aqui temos a representação geométrica desses vetores no plano cartesiano. Observem que a extremidade aqui da soma, ó, 1 mais V, está no ponto de coordenadas 6 para x, 7 para y, que foi o que nós calculamos aqui. E esse vetor é a diagonal do paralelogramo formado por U e por V. Já o vetor 2U, ele mantém a mesma direção de U e tem a sua extremidade no ponto de coordenadas 8 para x, 2 para y, conforme calculamos ali. Note que as operações gozam das seguintes propriedades. A soma de dois vetores, ela é comutativa, tá? Também é associativa, tem elemento neutro e tem elemento simétrico. A multiplicação por escalar também tem 4 propriedades. Ela é associativa em relação aos escalares, distributiva em relação à soma, né? Eu posso multiplicar A com U, B com U, que a soma fica igual, e também é distributiva em relação ao escalar. E tem a propriedade do elemento unidade, ou 1, né? Se nós multiplicarmos um vetor por 1, obtemos o mesmo vetor. Então, até agora, representamos um vetor sempre pelas suas coordenadas, considerando que A1 e A2 são a extremidade do vetor e a origem dele está sempre na origem. Mas algumas vezes temos que trabalhar com segmentos orientados que não partem da origem do sistema, como esse aqui, o segmento AB. Assim, se queremos definir um vetor AB que tem origem em um ponto A de coordenadas x1, y1 e tem extremidade em B, que tem coordenadas x2 e y2, o que nós fizemos? Nós subtraímos as coordenadas de B e de A. Então, vou pegar as coordenadas do B, que é a extremidade, x2 e y2, e subtrair das coordenadas do A, que são x1 e y1. Isso se justifica, né, observando aqui a representação geométrica, porque esse ponto A, que é a origem, ele é a extremidade de um vetor, o vetor OA. Então, esse vetor OA tem coordenadas x1 e y1. O vetor OB tem extremidade no ponto B. Então, B também representa um vetor que tem a sua origem na origem do sistema. Então, quando a gente faz OB menos OA, obtém, então, o vetor AB.
Por isso que se justifica, então, apenas subtrairmos as abscissas e as ordenadas desse ponto. Vamos aplicar, então, essas operações, as operações definidas nesse capítulo, para encontrarmos nesse exercício aqui, como proposto, um vetor D que satisfaça a seguinte condição, que o vetor CD seja igual à metade do vetor AB. Como não conhecemos as coordenadas de D, né, aqui nós consideramos que elas são as variáveis x e y. Então, escrevemos pela definição, né, de um vetor obtido a partir de 2 pontos, o vetor CD é determinado fazendo a subtração das coordenadas de D menos o C. Então, subtraindo a abscissa de D com a abscissa do C, nós vamos obter x mais 2. Ordenada do D menos a ordenada do C, y menos 4. Da mesma forma, definimos o vetor que tem origem em A, extremidade em B, subtraindo a extremidade menos a origem. Então, pegando as coordenadas de B, subtraindo as coordenadas de A, vamos obter o vetor 4 menos 3. Agora que já temos determinado o vetor CD e o AB, substituímos, então, na condição dada. Né? CD, metade de AB, 4 menos 3. Nessa expressão, então, temos aqui uma multiplicação por escalar. Então, vamos multiplicar 1 meio por 4, que vai ser 2, 1 meio por menos 3, que é menos 3 meios. Obtemos, então, aqui do lado esquerdo, um vetor do plano, do lado direito, um vetor do plano. E queremos, então, que esses dois vetores sejam iguais. Então, pela igualdade de vetores, nós vamos pegar lá a abscissa, que é x mais 2, e igualar a 2, e depois a ordenada y menos 4 e igualar a menos 3 meios. Então, resolvendo cada uma dessas equações, nós obtemos x é igual a 0 e 5, e o y é igual a 5 meios. Observem, né, que como D não é um vetor, aqui nós não colocamos a seta em cima do D e também não tem sinal de igualdade entre o ponto e a coordenada que nós definimos. Bom, pessoal, essa foi a revisão da primeira parte do capítulo 1. Estudem mais alguns problemas resolvidos aqui no capítulo e depois resolvam os problemas propostos. Bom estudo!